Fala galera, revisando aqui então o livro História Primitiva de Deus, tá? Do Mark Smith. Excelente obra, como a gente já tinha comentado. A gente falou no primeiro vídeo sobre a introdução ao livro, que é o prefácio à primeira e segunda edição, sendo que a segunda edição, obviamente, ela foi revisada, né? E pela revisão ele acrescentou novas descobertas ecológicas, etc. Isso daí é bem tranquilo de você observar no livro, porque ele menciona de forma expressa. Não é um livro que trata então a revisão de algo como algo velado. Não é dessa forma como o livro trata o assunto, tá? Por quê? Porque é um livro técnico-científico. Então ele tem o compromisso dele com as fontes que ele fornece, e isso daí a gente explicou no primeiro vídeo. O livro que é banhado de fontes é um livro confiável, é isso que vocês têm que sempre ter em mente, tá? Então a gente vai falar aqui do primeiro capítulo, que é Deidades em Israel no período de Juízes. Tá? Aí que ele menciona dentro do subtópico a herança cananeia de Israel. Por que herança cananeia? A gente vai ver durante o livro que há uma confusão da forma como você faz a leitura gramatical das línguas, que é uma confusão entre as línguas cananeu e hebraico, tá? Ele coloca aqui: cananeu e hebraico sobrepõem-se tão estreitamente que a capacidade de distingui-los é mais baseada em informações históricas do que em critérios linguísticos, né? E ele cita aqui, quem que ele cita, né? Para Canaã, ele coloca aqui a referência: para Canaã e Cananeia, como termos aplicados tanto à cultura material quanto ao idioma, as seguintes discussões. Aí ele coloca aqui o Meisler, etc., o Bezoar, que são linguistas, né? E aí ele indica a bibliografia para essa afirmação. Outro ponto importantíssimo que eu considero: o sacrifício, ele vem aqui, por exemplo, do pano de fundo da cultura religiosa cananeia e o pano de fundo da cultura de Israel. Por que ele faz isso? Porque ele tenta trazer similaridades indistinguíveis, pelo menos no que concerne à forma de culto, entre a cultura religiosa cananeia e a cultura religiosa israelita. Como que ele faz isso? Trazendo então os comparativos. E aqui eu selecionei algumas partes que são interessantes. Ele coloca aqui, comparando com o Ugarit, tá? O termo, a oferta abatida, o termo bíblico aplicado a sacrifícios, tanto nos cultos de Yahvé, quanto nos cultos de Baal. E aí ele coloca aqui o sacrifício anual abatido, ele menciona 1 Samuel 1:21, 2:19, etc. E a referência no texto garítico. Ele menciona depois a oferta de sacrifício de bem-estar pacífico, a oferta de um voto, a oferta de alimentos e primícias, holocausto, e etc. Aí depois ele termina aqui na página 81. O sacrifício olá, que é uma expressão do tipo de sacrifício, da forma sacrificial, pertencia não só ao culto de Yahvé em Jerusalém e a outros lugares, mas também ao culto de Baal na Samaria. Aí ele menciona aqui 2 Reis 10:24 e a literatura ugarítica, Cai 159:8. E aí ele continua: um ritual de expiação geral não era apenas o acontecimento israelita. Para um exemplo cultico, né, ele coloca aqui Levítico 16, era também um fenômeno ugarítico. Tanto os textos ugaríticos quanto os rituais bíblicos dizem respeito à obtenção do perdão divino. Isso que é o mais importante aqui, né? Essa incidência de termos sacrificiais altamente especializados sugere uma herança semita ocidental comum. Por quê? Porque a gente tem a noção, pelo menos do estudo superficial da Bíblia, de que parte da cultura religiosa israelita, depois da unificação, principalmente nos períodos pré- e pós-monárquico, visam o sacrifício e expiação de pecados. E se você observar a forma como é trazido a expiação via culto, existe sim uma similaridade entre o culto a Yahvé e o culto a Baal. O que isso significa? Que houve aí uma interlocução, né, entre ambas as culturas. Tá? Ele então depois ele faz algumas referências esparsas, né, ele vai fazendo um comparativo entre a ideia do sacerdote, dos serviços dedicados, tipo de funcionário e também da tenda de reunião, que derivou de protótipos cananeus. Ele menciona 2 Samuel 7:6 e a literatura cananeia ugarítica 1.4, 20:26, que provavelmente é a referência bibliográfica do achado ugarítico, né? Aí ele coloca aqui: certamente, aí que ele finaliza aqui, né, o entendimento dele. Certamente, paralelos na terminologia não estabelece paralelos no ambiente cultural em cada um desses casos. No entanto, a continuidade cultural parece provável. É evidente, a partir de muitas áreas da cultura, que a sociedade israelita hauriu
fortemente da cultura cananeia, ou seja, houve uma absorção, pelo menos aí, de, é, de costumes religiosos, da forma como como esse culto era disposto na literatura religiosa, que no caso aqui é pelo acesso que a gente tem à Bíblia, Antigo Testamento, né, por conta das citações específicas de 2 Samuel 7,6. Ele depois continua aqui falando sobre o sincretismo que é alegado por alguns estudiosos entre a religião cananeia e a religião israelita. Ele faz algumas ponderações e ele coloca o seguinte aqui, ó. Alguns estudiosos têm usado essa evidência para demonstrar que Israel, no período dos juízes, era fortemente sincretista, na medida em que incorporava elementos cananeus em uma religião israelita que era originalmente não cananeia. Aí ele continua: a alegação é potencialmente enganosa por duas razões. Em primeiro lugar, os elementos religiosos identificados como cananeus não eram sincretistas, pelo menos não no sentido de que tais elementos fossem originais para Israel. E aqui depois ele termina: no entanto, de várias vezes ele menciona sobre, em segundo lugar, vou continuar aqui, né? Em segundo lugar, a evidência de que as divindades cananeias, El, Baal e Asherah, fossem objeto de devoção religiosa israelita separada do culto de Yahvé no período dos juízes é inconsistente. No entanto, de várias maneiras, El, Baal e Asherah, ou pelo menos o símbolo nomeado em sua homenagem a Asherah, que seria a árvore, o totem construído, foram integralmente relacionados com Yahvé ou o culto dessa divindade durante o período de juízes. Em suma, os israelitas podem ter se visto como um povo diferente dos cananeus. E ele estipula então isso como um ponto de separação de povos, né? É aqui que a gente começa a primeira delimitação geográfica. A ideia de que um povo adorando determinado deus, ele tinha então uma separação não somente cultural, religiosa, etc., mas também a separação geográfica, que é tratada de melhor forma por outros arqueólogos. Tá? E aí que ele finaliza no primeiro tópico: as deidades e seus cultos no Israel da Idade de Ferro representam aspectos de continuidade cultural com a cultura autóctone da Idade do Bronze tardio e com a cultura urbana contemporânea na costa e nos vales. Os exemplos de El e Baal e o símbolo da Asherah ilustram essa continuidade para o período dos juízes, ou seja, a fruição aí da cultura religiosa, não necessariamente indicando sincretismo, mas na verdade talvez um embate contínuo que faz levar a uma ideia de distinção de Yahvé. Não é necessariamente a distinção inicial, mas leva à distinção final, ou seja, você inicia no leque de atribuições de divindades diversas, aquela confusão sincrética, inicialmente sincrética, mas que depois leva a um caminho de definição do Deus, né? E aí formando então a característica do Deus em específico. E aqui no segundo tópico sobre Yahvé e El. O Deus original de Israel era El. Por quê? Aqui ele menciona, depois ele vai fazer a definição de Judá, Israel, etc. Tá? Essa reconstrução pode ser deduzida a partir de duas informações. Primeiro, o nome de Israel não é um nome javista, com o elemento divino de Yahvé, mas sim um nome a partir de El, com o elemento El. E aqui ele coloca o elemento para significar a origem do nome El enquanto divindade. Esse fato sugere que El, o deus El, foi o deus-chefe original do grupo chamado Israel. Em segundo lugar, Gênesis 49, 24 a 25 apresenta uma série de epitetos separados da menção de Yahvé do versículo 18, discutidos na seção 3 adiante. E essa separação, como eu já tinha falado lá no primeiro vídeo, essa separação você consegue sim observar em Bíblias como a Bíblia de Jerusalém. Por isso que é tão importante esse tipo de tradução. Você consegue fazer a delimitação do que é a especificação cultural, religiosa de um texto vinculado a El, de um texto vinculado a Elohim, de um texto vinculado a Yahvé, El Shaddai, etc. Tá? É muito importante esse tipo de definição se você está interessado nesse tipo de abordagem da leitura do Pentateuco, principalmente. Tá? E aqui ele continua, essa passagem apresenta, na verdade aqui ele menciona, né, Deuteronômios 32, 8, 9. Essa passagem apresenta uma sequência na qual cada divindade recebeu sua própria nação, e Israel foi a nação que Yahvé recebeu. Também sugere que Yahvé, originalmente um deus guerreiro do Sinai, Farã, Edom, Teimã, são 4 regiões aqui especificadas pelo autor, fosse conhecido separadamente de El em um ponto inicial no início de Israel.
Qual é a passagem que ele está se referindo aqui? Quando o Altíssimo, aqui ele fala, né, ele cita a passagem, quando o Altíssimo, Elion, deu às nações a herança delas, quando ele separou a humanidade, ele fixou os limites das nações, de acordo com o número dos seres vivos, porque a porção de Yahvé é o seu povo, Jacó, a herança que lhe cabe, que na verdade é aquela distinção, de novo, a distinção do espaço geográfico, mas também do povo que serve a determinado Deus, e é aí que você faz a definição com base no panteão a qual povo corresponde a determinado Deus. É o Deus Marduk, é o Deus Yahvé, é o Deus Baal, Asherah, etc. Ou então existe um sincretismo, uma troca cultural. Isso daí a gente consegue definir pelos textos bíblicos de forma bem tranquila, tá? Aí ele continua, página 93. O desenvolvimento do nome El é um nome genérico, significando Deus, com D minúsculo. Também era compatível com a perda do caráter distintivo de El nos textos religiosos israelitas. Tá? E aqui a gente entra naquela discussão sobre a ideia de El enquanto termo genérico a Deus, Elohim enquanto plural, e a ideia da divindade representada em El, que depois tem características que foram assumidas pelo povo de Israel, características que eles consideravam benéficos, características saudáveis, que então foram atribuídos a Yahvé. E aí algo te lembra aí, né? A ideia do velho barbudo, do senhor barbudo, do pai que cuida do seu povo. Tá? Ele continua depois, página 95. Em Israel, as características e os epítetos de El tornaram-se parte do repertório das descrições de Yahvé. Tanto nos textos quanto na iconografia, El é uma figura barbuda, e aqui a gente entra num ponto importante. El é uma figura idosa e barbuda entronizada, e às vezes diante de divindades individuais, às vezes perante o conselho divino, conhecido por uma variedade de expressões. Esse traço é atestado também em inscrições fenícias, e é que ele cita toda a fundamentação das inscrições, CAI 4.5, 14, 9, 22, 26, etc. E aqui ele coloca e continua, El é chamado o sem idade. Anat e Asherah afirmam a eternidade de sua sabedoria. A eternidade dele também é expressa no epíteto Pai dos anos, ou seja, El é o eterno, é aquele que existe desde o início e que não foi criado. É o Deus incriado. E no caso, é o Deus sábio. El, então, ele, além de ser eterno, ele é sábio, não foi criado, é o Pai dos anos, ou seja, ele tem sobre si todos os anos, todas as eras, todas as épocas. Por isso que ele tem uma vinculação de eternidade. Página 97. Da mesma forma, Yahvé é descrito como Deus patriarcal envelhecido, é que ele cita Salmo 102, 28, Jó 36, 26, Isaías, etc. Entronizado em meio à assembleia de seres divinos, e aqui ele cita 1 Reis 22, 19, Isaías 6, 1, 8, Salmos 29, 1, 2, Samuel, etc, etc. Textos bíblicos posteriores, ainda na página 97, continuaram a longa tradição de Yahvé envelhecido, entronizado diante das vestes celestiais. Deuteronômio 7, 9, 14 e 22 descreve Yahvé barbudo como o ancestral dos dias, o Altíssimo. E aqui a gente tem a ideia do sincretismo, ou então da reabsorção de características de El. Então, a partir desse ponto, a gente já entra na ideia de que Yahvé, dentro do sincretismo que havia de uma confusão linguística do povo cananeu, ou seja, língua hebraica e língua cananeia indistinguíveis, a gente tem agora também a ideia de Yahvé absorvendo as características de El, o sábio, o eterno, aquele que é o Deus que cuida, na ideia do Deus patriarcal envelhecido, tá? E entronizado, e aqui ele menciona, entronizado em meio à assembleia de seres divinos. A ideia de assembleia de seres divinos, obviamente, pressupõe a ideia de outras divindades. Qual que é a discussão que existe sobre isso? Em estudos que eu considero não muito aprofundados, tentam fazer uma vinculação quais seriam esses outros seres divinos? Não seriam anjos, seriam seres celestiais diversos do Deus, aquele especificado enquanto Yahvé. Não é o que dizem os textos. Tá? E isso costuma ser uma deformação textual. Já na página 99, ele continua. Algumas inovações bíblicas na terminologia
da corte celestial no período pós-exílico podem ter sido modeladas segundo a corte do poder reinante da Mesopotâmia. É claro, tendo aí a ideia de sincretismo cultural, ou seja, uma cultura absorvendo a outra. A representação de Satã em Jó 1:2 e Zacarias 3 tem sido localizada nas burocracias neobabilônicas ou persas. Da mesma forma, Terxidor, que é o estudioso, sugeriu que o termo angélico ir, observador, de Deuteronômio, por exemplo, Deuteronômio 4, 10, 14 e 20, foi baseado em espiões que atuavam no império em nome do governante persa. E aqui, qual que é a ideia? A influência do reino persa sobre o reino de Israel, ou pelo menos na ideia de povo israelita, não reino, porque a gente não está falando talvez da época monarca, da era monárquica, mas sim do povo de Israel, e a cultura persa influenciando a visão, a forma de transfiguração do personagem Satã. Por quê? O personagem aqui, Satã, enquanto inimigo genérico, que na verdade não tem uma correlação com o Satã cristão, ele era visto, ele não era visto na verdade, ele era decifrado mais enquanto um opositor. E aí a gente entra no conceito do zoroastrismo, que é a cultura, que é a religião persa, quer dizer, tá? Dentro da religião persa. Aí que ele continua, El e Yahvé demonstram disposição compassiva semelhante para com a humanidade, ou seja, é o Deus amoroso. Depois de todo o estudo que ele faz sobre a definição de Yahvé e El, ele discorda do posicionamento de outros estudiosos referente ao próprio sincretismo. Ele menciona o sincretismo, mas ele discorda. Ele finaliza o segundo tópico da seguinte forma: a inclusão israelita de Yahvé na figura mais antiga de El não foi sincrética, na medida em que El pertencia à herança religiosa original de Israel. Se o sincretismo estava envolvido, eram sincretismos de várias noções israelitas, e que os profetas, na verdade, aplaudiram. Walter, né? B. Walter, observa: o próprio fato de os profetas terem lutado contra a canonização faria deles defensores do sincretismo pelo qual títulos pagãos foram apropriados para Yahvé. No entanto, mesmo essa canonização, para usar o termo de Walter, fazia parte da herança de Israel. E aqui a gente entra na confusão linguística, cultural, religiosa, cananeia e da cultura israelita. Tá? Eu vou parar por aqui, 20 minutos de vídeo já, depois a gente continua no terceiro tópico do capítulo Yahvé e Baal. Tranquilo? Grande abraço a todos, tudo de bom.